Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo, 26 de abril de 2026. Quarto domingo da Páscoa. Primeira leitura. Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos 2, 14 a 36 e 41. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 22, 23. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. Segunda leitura. Voltareis ao pastor de vossas vidas. Leitura da primeira carta de São Pedro 2, 20b-25. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Evangelho. Eu sou a porta das ovelhas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 10, 1-10. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes,
mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão, irmãos e irmãs, neste quarto domingo da Páscoa, a Igreja nos convida a contemplar Jesus como pastor, porta e vida. Ainda estamos mergulhados na alegria pascal, celebrando que Cristo ressuscitou e está vivo no meio de nós. Não se trata apenas de recordar um fato do passado, mas de reconhecer uma presença real, atual, que continua a conduzir, a chamar pelo nome e a dar sentido à nossa vida. Na primeira leitura, vemos Pedro anunciar com coragem aquilo que transformou completamente a sua existência, Jesus, que foi crucificado, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Esse anúncio toca o coração do povo, provoca inquietação, gera uma pergunta sincera: o que devemos fazer? Quando o coração é tocado pela verdade do Evangelho, ele não fica indiferente. A resposta de Pedro é clara e continua atual: conversão, batismo, mudança de vida, abertura ao dom do Espírito Santo. A fé cristã não é apenas ouvir uma bela mensagem, mas permitir que ela nos transforme por dentro. Quando isso acontece, nasce uma comunidade viva, unida, capaz de recomeçar. É isso que vemos quando milhares se unem à igreja naquele dia. O Salmo nos ajuda a entender quem é esse Jesus que anunciamos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Aqui não falamos de um Deus distante, mas de um pastor que caminha conosco, que conhece nossos medos, nossas fragilidades e nossos cansaços. Ele nos conduz às águas repousantes quando estamos agitados, restaura nossas forças quando estamos feridos, caminha conosco até mesmo pelo vale escuro do sofrimento. A fé não nos livra das dificuldades, mas nos garante que nunca caminhamos sozinhos. Na segunda leitura, São Pedro aprofunda essa experiência, lembrando que seguir Cristo não significa ausência de dor. Jesus sofreu, foi injustiçado, mas nunca respondeu com ódio ou vingança. Ele confiou sua vida ao Pai e transformou o sofrimento em caminho de salvação. O apóstolo nos recorda que muitas vezes fazer o bem também traz incompreensão e dor, mas isso tem valor diante de Deus. Cristo é o pastor e guarda de nossas vidas, aquele que nos recolhe quando estamos dispersos e nos devolve o rumo quando nos perdemos. No Evangelho, Jesus se revela de forma ainda mais íntima: eu sou a porta das ovelhas. Ele não é apenas alguém que aponta o caminho, ele é o próprio caminho. Entrar por essa porta é escolher confiar, escolher viver segundo o seu amor, escolher a vida verdadeira. Fora dele, há muitas vozes, muitos atalhos, muitas promessas vazias que roubam, matam e destroem. Jesus, ao contrário, vem para que tenhamos vida e vida em abundância. Vida que começa agora no cotidiano, nas pequenas escolhas, na fidelidade, no amor vivido de forma concreta. Este domingo também nos chama a refletir sobre nossa própria missão. Se Cristo é o pastor, nós, como igreja, somos chamados a refletir esse cuidado. Cada pai, cada mãe, cada educador, cada agente de pastoral é convidado a ser sinal do bom pastor, alguém que escuta, acolhe, orienta e caminha junto. Num mundo marcado por tantas vozes confusas e por tanta indiferença, ser presença que conduz à vida é um testemunho poderoso. Peçamos, neste tempo pascal, a graça de reconhecer a voz do Senhor no meio de tantas outras vozes. Que não endureçamos o coração quando Ele nos chama à conversão. Que saibamos entrar pela porta certa, mesmo quando isso exige renúncia e mudança. E que, confiantes no pastor que deu a vida por nós, possamos caminhar com esperança, certos de que Ele está conosco todos os dias e nos conduz à vida plena. Oremos. Senhor Jesus, bom pastor, nós te louvamos e te bendizemos porque estás vivo e caminhas conosco. Tu nos conheces pelo nome, conheces nossas alegrias e nossas dores, nossas esperanças e nossos medos. Em meio às vozes confusas do mundo, queremos aprender a reconhecer a tua voz, que não oprime nem engana,
mas consola, orienta e conduz à vida verdadeira. Dá-nos um coração atento e disponível, capaz de escutar teu chamado e de seguir teus passos com confiança. Nós te agradecemos porque és a porta pela qual entramos na vida nova. Por ti somos acolhidos, perdoados e salvos. Muitas vezes buscamos outros caminhos, outras seguranças, e acabamos cansados e vazios. Hoje te pedimos, reconduze-nos ao redil do teu amor. Quando estivermos feridos pelo pecado, pela culpa ou pelo desânimo, leva-nos às águas repousantes da tua misericórdia e restaura nossas forças. Senhor, como fizeste no dia de Pentecostes, toca também o nosso coração. Desperta em nós o desejo sincero de conversão, de mudança de vida, de fidelidade ao Evangelho. Dá-nos a coragem de abandonar tudo o que nos afasta de Ti e a graça de acolher o dom do Espírito Santo, para que nossa fé não seja apenas palavras, mas vida transformada e testemunho verdadeiro. Nós te confiamos nossas dores, nossos sofrimentos e nossas cruzes. Tu conheces as injustiças que enfrentamos e as dificuldades que carregamos em silêncio. Ensina-nos a unir nossos sofrimentos aos teus, sem ódio e sem vingança, confiando-nos ao Pai que julga com justiça. Que à tua semelhança, saibamos responder ao mal com o bem e à indiferença com o amor. Faz de nós, Senhor, uma igreja segundo teu coração, uma comunidade que acolhe, que cuida, que não deixa ninguém para trás. Que saibamos ser sinais do teu pastoreio no mundo, especialmente junto aos mais frágeis, aos que se sentem perdidos e aos que já não acreditam mais. Conduz-nos, bom pastor, pela estrada da vida plena, até o dia em que habitaremos para sempre na casa do Pai. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.